lição. Nossa última lição, né? Desse ano, né? Nós ia acabar domingo que vem. Só que domingo que vem nós não teremos escola bíblica dominical. Porque às vezes vem os parentes, né? E vem para almoçar com a família na véspera do ano novo. Então nós não teremos escola bíblica. Aí vai ter na quarta-feira da semana que vem. Tá bom? Essa quarta-feira já está sendo instalada para nós. Aí a gente vai ter na quarta-feira e eu já vou pegar a revista, pegar essa semana, a revista do ano que vem, das lições 9 e já entregar para os irmãos. Amém? Somos gratos ao Senhor por essa manhã, né? Nessa noite de descanso que tem dado ao nosso suor. Essa oportunidade, irmão, esse desejo de nós estar aqui. Então nós somos gratos ao Senhor por isso. Deus seja louvado. Amém? Abrimos essa escola bíblica dominical a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento vamos curvar o nosso joelho e buscar a presença de Deus. Senhor Deus e amado e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor dá a nós, ó Pai, nesta manhã, de nós estarmos aqui na Tua casa para cultuar o Teu santo nome e aprender, Senhor, da Tua santa e bendita palavra. Pai, te damos graças, Senhor, por esta manhã que inicia na nossa vida. Te damos graças, Senhor, pelo fôlego de vida, ó Pai. Te damos graças, Senhor, pela força, ó Deus, que o Senhor concede a cada um de nós, ó Pai, para nós estarmos aqui na Tua presença. No nome santo do Teu Filho, ó Deus, te louvamos, ó Pai, por Senhor, ó Deus, da nós, ó Deus amado, essa última lição, Senhor, desse ano. Te louvamos, Senhor, por o Senhor ter tido conosco, ó Pai, no decorrer desse ano, nos ajudando, nos ensinando, Senhor, a ensinar a Sua palavra, o Senhor nos ensinando, Senhor Deus amado, na escola bíblica dominical que nós tivemos aqui nesta casa. E esse ano, Senhor Deus, que vem chegando, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, ajude os alunos, Senhor Deus amado, dessa escola bíblica, e que esse ano, Senhor, que está vindo, ó Pai, possa ser os demais irmãos, Senhor, ter ânimo, ó Deus, de vir, ó Pai, nessa escola bíblica. Continua, Deus, capacitando os professores, os auxiliares, ó Deus, da escola bíblica dominical. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, Senhor, no decorrer desse ano vindouro, ó Pai. Se o Senhor não vier buscar a sua igreja, Senhor Deus, que o Senhor possa estar aumentando, Senhor Deus amado, os alunos, ó Pai, dessa classe bíblica. Pai, em nome do Senhor Jesus, fica conosco no decorrer desse grupo, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, ó Deus, e iremos apresentar ao Senhor, ó Deus amado, nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa as tuas servas, os teus servos que estão aqui nessa escola bíblica, aqueles que estão a caminho da tua casa e aqueles que não poderão estar aqui nesta manhã. Se algum, Pai, dos teus servos estiver enfermo em casa, pedimos que o Senhor cure e liberte de toda enfermidade, para que possa, Senhor, Deus amado, no culto logo mais à noite, possa estar conosco aqui, reunido na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Assim, ó Deus, te pedimos, e assim, ó Deus, te agradecemos, no nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino? E esse 7? Hino de número 107. Cantarei louvores ao meu Criador.
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro meu braço, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, ser firme nas promessas de Jesus. 564. Números 564. Ou não ia ser 5, não? 564. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Chegam pelas vagas proximam da nação, se com desalento juntas todas vão, contas muitas bênçãos de uma vez, e ver a surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos de quantas são recebidas da divina mão, bendicerás todas de uma vez, rever a surpresa quando Deus já fez. Desagradas mágoas, Cristian, teu lidar, e a cruz pesada que quem levar, quantas muitas bênçãos não duvidarás, e lembrando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, bendicerás todas de uma vez, e ver a surpresa quando Deus já fez. Quando os outros com seu poder lembra que tesouros prometidos têm, nunca bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vai habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão, bendicerás todas de uma vez, rever a surpresa quando Deus já fez. Seja um conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti, sempre não se ignorando o mal, te dará consolo em cada final. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão, bendicerás todas de uma vez, rever a surpresa quando Deus já fez. Quantas bênçãos, né, irmãos? Quantas são? Quantas são? Tem que ver que as bênçãos de Deus não é só na vida de uma pessoa,
Se der a oportunidade, as pessoas levantam lá, os irmãos contam uma bênção, contam outra bênção, contam uma bênção, vê as maravilhas, quantas bênçãos Deus já nos fez. Da nossa, quando nós iniciamos a nossa carreira, a nossa caminhada, até no dia de hoje, quantas e quantas vezes perdemos a terra. Tem aquelas que foi mais objetiva, mas tem aquelas, irmãos, que às vezes nós até esquecemos o que Deus operou na nossa vida. Irmãos, vamos comprar o nosso joelho. Quero ter essa liberdade com toda a igreja. Meu irmão, levanta sua voz em nome do Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sim, a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, após esse hino iremos para a revista. Vamos se pôr em pé, mais um hino. 39, hino de número 39. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue,
29:14. Baixa em vossas Bíblias, vamos ler na revista. Vamos acompanhar a Você revista. já louvado. Amém. Adércio Luiz, Almerida, Amaurina, Cássia Maria, Menores Calzone, Gilmar, Gedaías, Gilma Moreira, José da Silva, Maria Tereza, Marta Francisca, Nilzete de Freitas, Niltone da Silva, Orlinda Senhora, Paulo Gomes, Roberto Ribeiro, Robson Pereira, Saulo Pereira, Silvana Ribeiro, Sônia Ribeiro, Vilma dos Santos, Deneci Moreira, Cícero José, Olivino Geraldo, Josiane Gonçalves, Tereza Félix, Helena Marquete, Geise Vitória, Júlia Dias. As Bíblias. As revistas. Eles que não usaram a revista tem mais uma revista tem aí. Vamos se pôr em pé. Vamos ler nossa revista, a revista de número 3, missão. O propósito de missões. Qual é o propósito? Irmãos, esse trimestre, sobre o que vem falando aqui, sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho, essa comissão de Jesus, ficou bem claro, irmão, para nós o sentido de missões, como fazer missões. Eu acho que assim, nós passamos com uma revista tão clara no sentido de nos ensinar sobre missões. Eu acho que a nossa igreja não falou tanto em missões, e tanto que nós aprendemos sobre missões do que essa última revista desse trimestre, que é de dezembro. Assim, que nós colocamos em prática e guardamos essa revista em nossa mente, em nosso coração, para nós entender o sentido de missões. Hoje nós vamos falar também sobre o líder ensinar a congregação, esse novo convertido, os mais jovens, sobre o sentido de missões. E nós podemos, irmão, falar de agora para frente que nós aprendemos a colocar em prática sobre as missões, a necessidade urgente de fazer missões. Vamos lá. Irmã Naná, lê para nós o textual. Pai, ela falou que ela tá com a garganta. Ah, tá, perdão, não escutei, irmã. Lê para nós, irmã Léia. Perdão. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aí, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Bom, Robson, lê para nós a verdade prática. O Evangelho é toda criatura, não é uma opção, mas uma imposição divina. A nossa revista tem 2 objetivos. Irmã Vitória, lê para nós esses objetivos. O alto missionário. 2. Pregar o Evangelho. A responsabilidade de todo cristão. Amém. Vamos lá no nosso textual, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo de 9 a 14. Deus abençoe os irmãos pela leitura. 2
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há de dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dadas ações de graças, honra e glória e poder para todos sempre. Os quatro animais do Espírito. Amém. E os 24 anciãos prostrados se adoraram ao que vive para todos. Amém. Irmãos, aqui em Apocalipse no capítulo 5, para nós compreender um pouco esse capítulo, nós temos que voltar lá no capítulo 4 e depois ler o 5 e ir para o capítulo 6. O capítulo 6 já vai abrir esse selo. Aqui nós podemos ver um livro escrito por dentro do selo, um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Dá o sentido desse livro escrito por dentro e por fora, que não será acrescentado mais nada, ele já está completo, ele já está feito. No início do capítulo nós podemos ver que o apóstolo João recebe essa visão, aí vê esse selo selado e não achava ninguém digno de abrir esse selo, tanto no céu como na terra, ninguém. Aí ele começa a chorar. Só que aí, irmãos, vem uma voz e diz assim, ó, ele vê o cordeiro no trono aqui, que nós podemos, na leitura nós compreendemos, vê o cordeiro de Deus, primeiro o leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi. Podemos ver que quando Deus levantou Saul era da tribo de Benjamim. Deus levantou Saul para julgar o povo, que pediu um rei. Mas Davi já veio da raiz, já veio de Davi levantado por Deus. E através de Davi veio aquelas raízes de gerações de reis. E aí podemos ver o que? Aqui Jesus vindo da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. O apóstolo João começa esse capítulo em choro, em pranto. Mas depois nós podemos ver que já termina o quê? Com louvores, adoração, cântico, cultuando ao Senhor. Porque veio o quê? Aí falando aí, vem o Cordeiro de Deus digno de abrir este selo. Então, irmãos, nós podemos ver aqui, ó, acho que está em Salmo, não lembro qual o capítulo que está em Salmo, que quando nós lemos aqui, ó, milhões e milhões e milhares, tinham os animais, tinham as gerações. Deixa eu ver aqui, eu lembro que abriu, deixa eu achar aqui. Ouvi, está dizendo ações de graça. Esses aqui, irmão, quando pede as nações e tribos, está lá em Salmo que diz assim: pede e dareis as nações. Pede e dareis, porque Deus fazendo essa promessa a Jesus. Hoje nós vamos estudar essas lições aqui, que nós nas lições passadas, nós estudávamos obrigações ou enviar missionário. Hoje nós vamos estudar sobre a responsabilidade de quem? Da igreja. Hoje vamos falar assim, em questões de anunciar o Evangelho, é a responsabilidade de toda a igreja. Todos têm essa responsabilidade de fazer missões, só que missões são pessoas separadas pela igreja e envia. Nem todos são chamados para fazer missões, e tem esse propósito e esse chamado. Mas agora a obrigação aqui de toda a igreja, anunciar o Evangelho. Há uma diferença, irmãos, de evangelização e de fazer missão. O irmão sabe qual é a diferença de evangelização e de missões? A diferença entre essas duas? Certo? Então, Robson deu a resposta certa. Missões, evangelização, é onde o obreiro mora em sua região, em sua cidade. Isso ele vai evangelizar, falar da palavra de Deus. Missões, como o Robson falou, é onde o obreiro vai trabalhar, levar a mensagem em outras culturas, em outras tribos, em outros países. Então isso é conhecido como missão. Evangelização é aqui na nossa cidade, por exemplo, no nosso bairro,
Então é onde o obreiro mora. Então há essa diferença. Vamos lá na nossa introdução. O propósito da igreja de Cristo nesse mundo era o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Por exemplo, aqui o propósito da igreja, é o propósito de Jesus quando chamou os seus discípulos e falou assim: ide por todo o mundo, ide até os confins da terra. Confins aqui no sentido era o quê? Que eram além de Jerusalém, aqueles países, aqueles lugares mais distantes de Jerusalém, que fala confins da terra. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa desse mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana. Irmãos, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus que Ele venha salvar todo mundo. Está lá em João, no capítulo 3,16. Por isso Cristo morreu. Então parece todo mundo, esse povo, para chegar ao conhecimento do Evangelho, cabe a mim, cabe a você levar essa mensagem. Ou cabe a mim, cabe a você orar a Deus que levante homens. Jesus falou para os seus discípulos: olha aí para a ceifa, já estão maduros, a ponto de colher. Imagine, na época de Jesus a colheita já estava madura. Imagine agora que se aproxime a volta de Cristo, que aproxime o arrebatamento da igreja. Jesus, irmão, não pode arrebatar a igreja enquanto todos não ouvirem a mensagem do Evangelho. Ele falou assim: quando todos ouvirem essa palavra, aí chegará o fim. Quando nós estudamos na revista passada, quantos milhões e milhões de pessoas ainda não ouviram uma palavra sequer sobre Jesus? Então essas pessoas não podem ser condenadas, essas pessoas não podem ir para o inferno inocente, sem que ouve que há um Salvador para a vida deles, que há uma pessoa que morreu pelos pecados deles. Então, quando nós anunciamos o Evangelho a essas pessoas que ainda não conhecem, nós estamos fazendo o quê? Aproximando, abreviando a volta de Cristo. Irmão, eu quero deixar essa liberdade para o meu irmão Elias, a continuidade. Está aqui, sempre está nos ajudando e hoje ele está aqui. Eu quero deixar essa liberdade para ele. Você pode dar uma liberdade para nós? Vamos aprender mais um pouco, que Deus possa estar usando não a parte não? Bom? Mas Deus, irmãos, Amém. você pode cuidar da vez do seu livro, quero aprender com a igreja. Nós precisamos aprender, tem que ser incentivados, incentivar mais irmãos a estar aqui. Precisamos estar unidos, buscando de Deus, cada dia mais conhecimento da palavra de Deus e aprendemos aqui um com os outros. Então a nossa missão aqui, irmãos, ela vem falando a respeito do alvo da obra missionária. Qual é o alvo da obra missionária? O que vocês acham? Qual é o alvo da igreja? A missão. Ganhar almas, buscar os perdidos, cumprir com a ordem de Jesus, o ide, buscar aqueles que estão. A Bíblia diz: os que estão perto, os que estão longe, e todo quanto nosso Senhor nos chamar. Por isso que nós estamos aqui. Senão ele tinha nos salvado e levado para a glória, mas ele deixou aqui nós para fazer essa obra, essa missão. E o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. É uma obrigação nossa fazer isso. Pregar o Evangelho. Não vou falar para o meu vizinho, não vou falar nada. Você é obrigado a fazer isso, anunciar o Evangelho lá para a sua família, para o seu vizinho, mesmo que ele não ouve. O que é ouvir? É dar crédito. Às vezes fala e não ouve, mas também é assim, irmãos. Não é, pô? As pessoas vinham falar para nós e fazer isso. Até hoje. Ouvir é dar crédito. Então é um dever nosso.
Se nós não fizermos isso aí, nós estamos em débito. Então, eu quero ser errado aqui, nessa lição. É tão importante aqui, irmãos, eu vou voltar no início da lição para nós entender essa lição. A Bíblia diz aí, versos 9, cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Aí, Daniel capítulo 7, versos 13 e versos 14. Abre em alto e bom som para toda a igreja. 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu, como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino para todos os povos, nações e língua, e servissem o seu domínio e o domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Está vendo? A visão que Daniel viu, ele viu a visão a respeito do reino de Deus. No versículo 9 aqui, nós vimos que cantava um novo canto dizendo digna, mas o versículo de número 4 do Apocalipse 5, vem para nós aí, Salmo, versos 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então a gente vê aqui o livro selado, e alguém chorava, porque não conseguia ver o que estava dentro, estava selado este livro. Mas veio ali alguém abrir este livro. No momento que estava ali um choro, de repente começa o que, irmãos? Um cântico de louvor a Deus. No verso 9 aqui, está dizendo, cantava, já mudou a história. Por quê? Porque achou alguém que poderia abrir o livro e desatar os seus 700. Quem é esse? O Cordeiro, aquele que Daniel viu na visão, que é digno de abrir o seu livro e desatar os seus 7 selos. Agora, leia para nós, eu vou explicar isso aqui antes da outra lição. Versos 9 da nossa lição, verso 9, leia aí. Nós precisamos, presta atenção, nós precisamos ler e entender o que a Bíblia está falando. Aqui ele fala 4 coisas. Lê lá para nós. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ele é digno de abrir, de desatar e de comprar homens de quê? Toda tribo. Por que fala tribo? Preste bem atenção. Por que está falando tribo aqui, irmãos? Se refere a um ancestral, né? Incomum, toda a tribo. Deus, ele escolheu uma tribo para ele. Qual foi a tribo que ele escolheu? Tribo de Judá. Mas era só a tribo de Judá que ele ia salvar? Toda a tribo. Tá? Daí vem aqui a tribo. Depois o segundo ele vem falando sobre o quê?
Língua. Língua se refere ao quê? Um idioma comum. A gente vê que lá na Torre de Babel, Deus confundiu a língua para que não acontecesse aquilo que os homens queriam. Então ele dividiu, confundiu a língua. Mas quando veio a igreja de Deus, para iniciar a igreja de Deus, no Pentecoste, o que é que Deus fez? Você lembra? Uniu a língua. A Bíblia diz que tinha povo de todo mundo. E ouviam cada povo alguém falar na sua língua. Lá em Atos capítulo 2, mas que homens são esses que estão falando a nossa língua? Então Deus, ele veio para unir. Você está entendendo? Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, se não me engano, nada aí, pô. Eu não estou bom de memória não, moço, mas dá uma olhada aí. Antes eu tinha muita coisa da Bíblia na cabeça, mas daí, depois que eu bati na cabeça, eu passei a perder. Capítulo 1, verso 10 de 1 Coríntios. Se eu tiver errado, vocês qualquer um pode levantar aí e apontar ele. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e não haja entre vós discussões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Falar a mesma coisa, a sua língua é a minha língua, a língua dessa igreja é a língua do céu. Então, quando se fala de língua, está falando, irmãos, de todo mundo, de todo, tá? Eu não vou entrar em detalhe porque não vou entrar nisso aí, a gente fala muita coisa a respeito disso aí. E depois de língua vem falando sobre o quê? Povos. Por que povo? Tá? O povo aqui é um representante de uma raça. Povo. Nós estamos falando aqui sobre alcançar, né? Qual é o alvo da obra missionária? Alcançar. Quando se fala de povo, está falando de uma raça de povo. Ó, todo. E no final aqui nós vamos falando aqui sobre o que? Nação. O que é nação? Está falando de quê? É um país, é uma cidade. Eu duvido que você acerta, Roca. Eu duvido quem acerta aqui. Quem acertar aqui eu vou dar um presente. A nação santa. Quem acertar aqui eu vou dar um presente. Está na loja. O pastor aqui no mar. Você não acerta não. Quando se fala de nação, está falando de um governo. Então está vendo? Está incluindo todo mundo aqui, ó. Homens de toda língua, tribo e nações. Então o evangelho tem que alcançar a esse povo todo. Às vezes olha aqui e não entende. João 3,16, que diz lá? Para todo aquele que nele crê, irmão. O alvo de Deus é salvar o mundo inteiro. É ganhar o mundo inteiro para Ele. Você está entendendo? Então nós precisamos ler. E não é só ler. A Bíblia não manda ler as Escrituras. Ela manda examinar as Escrituras. Hoje nós somos um crente light, fazemos o que quer, mas se nós estudarmos a Bíblia do jeito que ela é, a gente vai ver que nós temos privilégio, mas temos responsabilidade. Hoje nós estamos aqui tranquilos, mas nós vamos dar conta.
de alguém que estava no nosso caminho para nós falar de Jesus, não falamos. Esperamos para o pastor, para o evangelista, para o dirigente da igreja, e nós perdemos a oportunidade. Deus, Ele proporciona essas oportunidades, entrega o marco-meiro, entrega as pessoas diante de nós para falar de Jesus, pelo amor de Deus para elas, e nós deixamos eles sem ouvir, irmão. Isso tem preço diante de Deus. Vocês acham que Deus, Ele vai... Às vezes Deus colocou lá a sua maior amiga e você não falou, ou até mesmo a sua inimiga e você não falou de Jesus, né? Ele não toca a cara dela e tal. É esse que nós precisamos anunciar. Língua, povos. Então ele chorava, porque quem pode abrir? Mas de repente aparece um que abre, então o choro se torna em cântico de alegria. Digno é, oh glória, aquele que pode abrir o seu livro, desatar os seus 7 selos, porque compraste homens de toda a terra pelo seu sangue. Fala. Olha, ô Cássia, a questão nossa é anunciar, é lançar a rede, é plantar, semear a semente. Agora, quem vai fazer ela germinar, crescer e dar fruto já não é nós. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Então, a minha responsabilidade é cumprir o rito de Cristo, é anunciar. Salmista citou um versículo: aquele que crê, é aquele que crê. Você falou, se ele creu, glória. Se ele não creu, você fez a sua parte. Você está entendendo? Esse é o nosso compromisso. Senhor, quem deu crédito para a nossa pregação? Quem se manifestou os braços do Senhor? Isaías está indagou isso. Daí ele falou a palavra que você tem pregado de maneira como ela vai voltar assim. Está entendendo? Você faz a sua parte e o resto deixa com Deus. Entendeu? A gente quando sai evangelizar tem que dar tristeza, irmão. A gente vai, entrega o folheto, fala de Jesus para um, tem uns que viram até quer dizer, tem hora que dá vontade de jogar aqueles folhetos no chão e dizer, não vou fazer mais isso. Mais de 10, se um ouvir, a gente já fica alegre. É o que acontece quando nós saímos aí nas ruas à noite, anunciar. Não, eu já fiquei, se eu for eu vou voltar para a igreja, aquele monte de coisa, sabe? E daí tem hora que dá que bate aquela tristeza, mas você vai lá, quem chora, quantas pessoas já não chorou, sentado em mesas de cervejada, de bebida ali, e a gente chega, anuncia e chora lá. São pessoas presas, pessoas que estão... Eu pregava para o Saulo, o Saulo abusava de mim. Ele passava lá em casa, com cervejinha, bebendo, eu falava para ele, um dia Jesus te pega, ele até me oferecia cerveja. Na minha frente, na minha casa. Falei, mas eu estou orando por você, Jesus te pega um dia. Jesus pegou ele. Daí ficou aquela durona lá. Mas Jesus pega, jogou, ponhou, encostou, só o evangelho dele. Está aí. Operando eu, quem impedirá? Quem pode escapar das minhas mãos? Às vezes você pensa que a oração não tem efeito, não tem. Você que pensa. Você que pensa. Só que ela vai ter efeito no tempo de Deus. Não é agora. Tem coisa que acontece agora, mas tem coisas que Deus, Ele... Salmo lá diz: quem pode entender os caminhos de Deus? É mais alto que os nossos. O pensamento é mais alto que o nosso.
Vamos lá, senão nós não falamos a missão. Meu, vamos lá. Então diz aqui, o propósito da igreja de Cristo neste mundo é de proclamar, ou propósito da igreja de proclamar, né, a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, cultura ou contexto econômico de cada pessoa deste mundo, deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana. Então aqui não importa, o propósito da igreja é anunciar o evangelho de Cristo a todo mundo. Esse é o propósito. Não foi o propósito da igreja de apoiar obreiros aqui e vender a sua palavra, de pregar mentira, de fazer o que quer. Não. O Senhor disse: se você quer ser meu amigo, faça o que eu mando. Mas é importante a gente lembrar que o propósito nosso é de anunciar o evangelho. Agora, salvar o homem é para a destruição. Às vezes eu anuncio o evangelho e não sou salvo. Estou anunciando. Às vezes eu estou mais preocupado com o mundo lá fora do que comigo. Está lá no livro de Lucas. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu tenho que me preocupar primeiro comigo e depois com o salvo. Depois com cada um. João 17. Jesus primeiro ora por ele. Ele ora por ele. Ele para ele. Segundo, para os discípulos. Terceiro, para aqueles que iriam ser salvos. Então, às vezes eu preocupo muito com vocês e esqueço de mim. Então, para mim, pregar para você ser salvo, eu tenho que ter certeza e convicção da minha salvação. Saber que eu estou salvo e seguro e agora eu vou fazer a minha parte. Você está entendendo? Eu estudei uma matéria que eu tremi na base quando fala de salvação. Será que eu estou salvo mesmo? Porque salvação, ela abrange várias coisas. Agora eu preciso saber se eu estou salvo mesmo, se Jesus voltar agora para me subir. Porque a salvação, ela requer algum requisito, irmão. Eu preciso estar enquadrado dentro daquilo que é a Bíblia. Se eu não estiver, eu não vou subir no arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia diz que lá entra no lugar do santo. Então, tem pessoas que prostituem, que mentem, que compram um carro, está ali esperando Jesus. Nós temos um acusador lá no céu. Naquele dia vai estar lá. Imagina eu comprar um dono e não pagar, e a igreja sobe e eu estou lá. Daí está lá o acusador e vai dizer: ó, como é que eu trouxe esse camarada para cá de compra e não paga? Ele estava prostituindo. A Bíblia diz, não é Apocalipse, que não entra no pecado, só entra os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Muitos procurarão entrar e não vão poder entrar, irmão. Muitos procurarão entrar, porque a porta lá é apertada, o caminho lá é apertado. Deus nos escolheu para ser santos nessa terra. Não somos perfeitos, porque no momento da perfeição, se nós estivermos perfeitos, isso nos tira, mas nós estamos caminhando para uma perfeição. Vamos lá adiante. Vamos lá. A obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta no livro de Apocalipse, é possível receber o propósito de Deus. É perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade. Desde o livro de Gênesis, por exemplo, em Apocalipse 5, há um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com os seus
aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é algo sublime de nossa missão. Então aqui, o propósito aqui é ganhar, e Cristo ele morreu por todo mundo, para redimir todo ser humano. É muito bem, irmão, o sentido da palavra que fosse morto não é uma morte comum. Cristo morreu uma morte comum. O sentido aqui dessa palavra que fosse morto é um assassinato com violência, muita violência. Você vê, não foi uma morte comum para a nossa realidade, Jesus morreu lá para me salvar, como se fosse uma morte comum. Aqui ele foi assassinado de uma forma violenta no sentido desse povo. Ele não tinha pecado. Ele foi morto injustamente. Morto não, assassinado injustamente. Mas só que a Bíblia diz a respeito de um cordeiro voluntário. Ele fez o papel do cordeiro. Porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da migração. Para eleger. Para eleger. São todos que vão ser salvos. A Bíblia diz que Cristo morreu por todos, mas Isaías diz que não. Isaías diz que foi para alguns. Então a gente precisa entender a Bíblia. Você está entendendo? Por que esse texto fala assim e eles falam? Tem que ver porque o motivo e a explicação do texto. Então vamos lá. Um propósito global. Quando se fala de globo, está falando de toda a terra. Está entendendo? Daqui, ó. O propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal da nossa missão, nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos, para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relaciona ao alcance do Evangelho, nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Adiante dessa assertiva, nosso dever básico é de proclamar o Evangelho a todos os povos. A todos os povos. Por que está falando? A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho a todos os povos. Será que é eu que vou pregar a todos os povos? Você tem condições para pregar a todos os povos? Se é para pregar a todos os povos, então ele está falando aqui num sentido pluralista. É todos aqui. Porque eu não dou conta de pregar a todos os povos, mas a mensagem aqui é universal, é para a igreja. Eu prego aqui, você prega lá, o outro prega ali, um prega no Japão, outro prega na Índia, prega na China. Quer dizer, vamos alcançar todos os povos. A igreja de Deus não só essa aqui, mas é todas aquelas que professam a fé bíblica. Então, pregar a todos os povos é aqueles que estão espalhados em todos os lugares. Em todos os lugares. Tem alguém agora morrendo. Tem alguém agora sendo decapitado porque está pregando o Evangelho. Então tem certo círculo religioso, e às vezes até egoísta na vida, que dizia assim: só minha igreja que salva. E como aquela igreja, você fala no sentido, se só aquela igreja não tem outro país, como serão aqueles outros povos? Se alguém me provar dentro da Bíblia que a igreja salva, eu preciso conhecer essa igreja e ler a Bíblia. No sentido de prata, né? De prata.
Igreja não salva. Salva, Lucas? Se a igreja fulana salva, se fulana salva, então nós estamos anulando o quê? O sacrifício de Cristo. Cristo é o que redime, o que garante o céu é o sacrifício de Cristo. A igreja aqui é um lugar onde nós reunimos. É uma família aqui. Aqui é uma família. E essa família não tem ninguém mais bonito e mais feio, nem maior nem menor. São tudo iguais, não tem ninguém diferente aqui. Por quê? Porque todos somos só povo. Todos somos só povo. Menos do povo. Se você julga ser melhor do que o seu irmão, é porque você ainda não se converteu. Melhor do que o outro, é porque está faltando algo com você. Ô Cássia, se eu for falar teologicamente aqui, a Bíblia diz aquele que guarda todos os mandamentos, que eu peço uma Bíblia do tio, é o quê? Você está entendendo? Você é salvo não é porque você faz. Eu sou salvo não é porque eu faço, mas eu faço porque eu sou salvo. Eu preciso fazer por tentativa, mas eu não sou 100% de cumprir o risco. Ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu. Eu ia chegar nesse ponto a respeito de tropeçar em todos. E outro, não tem ninguém santo aqui mais do que o outro. Nós estamos caminhando para uma perfeição. O judeu, o judeu tinha os 10 mandamentos. 613 mandamentos. Os 10 são os decálogos. Parece que 4 é para com Deus e 5 é para com o ser humano, se não me engano. Não, 6 é para com... Eu não me lembro bem lá, mas parece que é 6 para com o homem e 4 para com Deus. 5 para os homens e 5 para... 6 para o ser humano e 4 para Deus. Está entendendo? Então, é o seguinte, Cássia, mas se você está lutando, a Bíblia diz que o céu é ganhado por esforço, por fiar, por entrar. Você está pelejando, erra aqui. Então, mas Senhor, misericórdia, faz igual Davi, Salmo 51, tá? E a Bíblia fala, poxa, a minha serva está lutando, e eu vou dar graça a ela, e vai, consegue. O que é Nós nunca vamos alcançar a perfeição. Não tem como a gente não pode ser a igreja mais importante da face da terra. Temos os nossos defeitos, nós somos imperfeitos. O método é da parte de Pois é que eu estou dizendo.
Tem um texto na Bíblia, lá, parece que em 1 Timóteo, lá que Paulo diz: notifico, irmãos, se vós tendes mandamento como vos tem empregado, se é que não creste em vão, é salvo. Eu sei que eu tenho fraqueza. Tá, mas se você aprendeu desse jeito, fique do jeito que você aprendeu. Se você acha que você vai ser salvo aqui, claro que tem igreja aí que, tá entendendo? Mas se você está se esforçando para ser salvo, porque senão, se for só essa igreja, um exemplo que vai ser a igreja que vai ser salva, e muitos julgam por aí que a igreja que vai ser salva é a minha, então todo mundo tem que correr por ela. Nós sair daqui, o assembleiano, não sei o que, e tudo ir para ela, porque as outras demais estão perdidas. Você está entendendo? A salvação está aqui, é para somar para lá. Explica. Isso é muito bom. Existe uma coisa muito importante que nós precisamos saber disso. Salvação é uma coisa, certo? Salvação é uma coisa e permanecer salvo é outra. Salvação, qualquer pessoa que pregar para o outro, ele sendo cristão, certo? Ele tendo aceitado Jesus, ele pregou para uma pessoa, a pessoa aceitou Jesus, ele orou por ele, certo? E ele se arrependeu ali naquele momento, ele é salvo ali, certo? Ele é salvo ali. Agora, para ele permanecer salvo, para entrar no céu, aí é que ele precisa ir para um lugar que guarda os mandamentos de Deus, certo? Porque você, quando aceita Jesus, você dá o primeiro passo do batismo, e depois, aí você vai começar a andar com Deus. No que você vai começar a andar com Deus, você vai achar muitas coisas que Deus gosta e que você não gosta. Se você não adaptar com aquilo, andar no que você gosta, você não está permanecendo salvo. Certo? Você está fugindo do ensinamento, né? Não, porque é o seguinte, irmã, não é todos, quando a gente está lendo a Bíblia, está estudando, a gente às vezes não pega tudo, certo? Então, é da maneira que a gente vai crescendo na vida espiritual é que nós vamos entendendo. Aí quando você começa a andar com Cristo, aí que você vai começar, aí que você vai ver que você está continuando salvo. Não é dizer que você está jogado fora, não. Mesmo que você não guarde os mandamentos, você vai chegar diante do julgamento de Deus. Porque aqueles que não aceitaram Jesus, eles vão ser condenados sem... Agora, aqueles que aceitaram Jesus e não guardam os mandamentos de Deus, esse vai para o julgamento, certo? Esse Deus vai ver as obras dele, certo? E é obra que salva? Não, mas é a única que vai junto com nós diante de Deus por causa dos mandamentos de Deus. Aí, no caso que a mãe Elias falou, né? É preciso todo mundo vir para... Não. O que eu acredito é que quando chegar os momentos de Deus falar com todas as pessoas, porque Deus tem o número dos salvos, Deus já tem tudo. No plano de Deus está tudo consumado, como estava a morte de Cristo. Ele morreu lá no começo. E chegou o dia e ele morreu aqui para cumprimento daquilo. Então a mesma coisa é a igreja, certo? Então Deus tem o número dos salvos. Essas pessoas, não é que ele não quer que ninguém se salva, não, ele quer que todo mundo se salva. Só que as pessoas muitas vezes não querem sujeitar aqueles mandamentos que Deus quer. Ele não quer andar naquilo que é. E mesmo você guardando os mandamentos de Deus, você não chega à perfeição, porque nós estamos na carne, e essa carne ela é fraca, ela nunca seja perfeita por completo. O dia que sair o nosso espírito desse corpo que é mortal, que ele cair no chão ali, aí começa a perfeição, né? Perfeição. Agora,
cumprimento dos mandamentos. Se nós não fizermos, nós estamos contra a palavra, porque está na palavra. Vocês entenderam? Então, agora, no entender é que toda pessoa que acha, muitas pessoas acham que porque ele é salvo, então ele pode, querendo ser salvo e lutando para a salvação, que ele vai chegar sem guardar os mandamentos, e não é possível, porque você está quebrando uma lei, você está quebrando um mandamento de Deus, não é dos homens, né? É de Deus. Então, aí nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Se as nossas obras boas forem maior do que as ruins, nós alcançamos a glória. Por isso que nós vamos para o julgamento. Vocês estão entendendo? É isso que o Marlinhos está falando. Certo? Amém. Irmãos, nós vamos aprender muita coisa aqui. Nós vamos aprender, vai ter problema, vai porque talvez você não entende, eu não entendo. Mas a gente vai chegar a um denominador comum. Vamos ver. É assim, de novo, nós nessa nação. Ele sempre faz exatamente isso. Esse povo falou aí, ó. Eu já tenho missão. Como você quer pregar para mim? Mas aqui eu falei para ele, eu falei para ele assim, ó, tem coisa que não é nossa vida. Então eu vou pedir para ele fazer o seguinte: se você não aceitar Cristo, aí aceita. Agora, se você vai contar com só você, não pode responder. Então, mas ele tem que fazer exatamente isso. Então tem hora que você vê em algumas questões que é difícil você responder. Cara, eu não vou falar comigo e eu aconteceu isso. Foi isso, essa matéria que eu estudei, que eu me balancei nela. Você está entendendo? Existe. Quem é que diz sobre hereditário? Predestinação. Os calvinistas. Os que é para ser salvo já é salvo. Predestinado. Eles creem lá nessa predestinação, tudo bem, beleza, o pastor me falou. Mas o João, Marcos capítulo 16:15, né? Ide por todo mundo. Então nós temos que tirar esse versículo da Bíblia. Ide por todo mundo. 28. Pregar e... Não, isso é Mateus 28 também. E ensinar aquilo que o pastor me falou. Todas as nações aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, irmãos, é porque às vezes a gente complica, porque a gente só pega o texto. Não é só um texto. A gente precisa pegar aquele texto e fazer uma correlação daquele texto. Porque esse aqui está falando de um jeito e aqui está complementando o que começou aqui. É o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo da salvação foi a morte ali, o sangue derramado. Mas precisa aceitar e cumprir os requisitos, pisar na pisada dele, andar atrás dele. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Se nós distanciar, o lobo está por aí. Você está entendendo? E às vezes nós chegamos aqui, cita um versículo e nós queremos saber toda a Bíblia num versículo só. Para aí, gente. Eu vejo um negócio igual a Macácia aqui falou, Macácia falando, muitos vão chegar essa mesma pergunta que você falou. Jesus, eu guardei todos os seus mandamentos lá na terra, fiz isso, fiz aquilo, por que então não fui salvo? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Nós temos base na Bíblia que fala assim, ó, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais. É um direito de todo crente guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Que guardou, fiz tudo isso. Vamos lá, senão não termina. Gente, nós precisamos saber também daqueles que têm facilidade e daqueles que têm dificuldade. Mas não sai do caminho. Fica como Jesus chamou. Fica, na posição de vaso aí, deixa ele agir. Vamos lá. Pois, qual é? Tá. Agora o segundo tópico. Pregar o Evangelho é a responsabilidade de todos que cristão. Pregar o Evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Diz assim, qual é a nossa disposição? Agora vai mexer na minha vida. Vai falar comigo, qual é a minha disposição? Qual é a tua disposição?
disposição, é para pregar o Evangelho, né? E esse Evangelho aqui é uma responsabilidade de todos cristãos. Vamos lá então, qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Tá? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Tá? Temos formado os obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Isso aqui é só uma pergunta aqui, ó. Tá? E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essa pergunta contribui para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender o apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Eu lembro a mensagem do pastor aqui, se nós fazemos só aquilo que o nosso Senhor nos manda, somos servos inúteis. Aqui, em primeiro lugar, ninguém, os líderes da igreja. A responsabilidade é de todo mundo. Agora os líderes precisam ensinar a igreja a fazer o ídolo de Jesus. Os jovens que estão vindo precisam colocar na mente Deuteronômio capítulo 6, né? Diz lá, fala o teu filho, inculca na mente dele, escreve, ou deitando, ou levantando, ou fazendo qualquer coisa. Bate na cabeça do seu filho. O pastor precisa inculcar na mente da igreja a palavra de Deus. A Bíblia saiu do altar. Não existe Bíblia mais em público. O que existe? As pregações hoje, na Malaquias 3:10, é a prosperidade. Dá isso para Deus que Deus vai te dar. É como aquele, toma lá e me dá cá. E a palavra, a verdadeira palavra, o Senhor diz a Jeremias que tem a minha palavra, prega a minha palavra. Se o Tony for um obreiro aqui, ó, ninguém obrigou ele a ser um obreiro, ninguém obrigou ninguém aqui a ser obreiro. Mas se aceitou, a responsabilidade é maior. É maior, eles vão ter que pagar, principalmente o pastor. Ele tem que dar, como aquele que dará, Hebreus 13, dará conta das suas ovelhas diante de Deus. Se ele machucou, quebrou a perna, não cuidou, deixou, é o que está acontecendo com muitos hoje, irmãos. Será que é só chegar lá? O Senhor vai colocar o pastor do lado, o rei do outro. Está lá em Mateus. Tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, frio, não me aqueceste, estava preso. Senhor, mas quando isso aconteceu? Nunca vimos, mas quem faz a um desses pequeninos, faz aquele dia na porta do céu, nós vamos ver pessoas com sede, com fome, pelado, nu lá. Nós vamos ver. Vocês sabiam que Deus, Ele se preocupa, irmãos? Olha, Deus, Ele vai lá discordando com os líderes, os sacerdotes, com os reis, a respeito de 4 classes de pessoas. Eles não olhavam para esse povo, mas Deus olhava. Cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida dos pobres, cuida dos estrangeiros. Está tudo anotadinho lá, o que esses governos mal faz com a gente. Está tudo lá anotadinho. Toda a palavra ociosa, tudo que nós fizermos, por bem ou por mal, vai prestar conta diante de Deus.
Tem um monte de gente aí que Jesus já não veio buscar a igreja dele porque eu não estou ainda pronto. Não sei você. Não sei você. Mas ainda estou precisando ainda dar mais uma. Está entendendo? Eu preciso cada dia mais me aperfeiçoar, me santificar. Sem a santificação ninguém verá o céu. A santificação é separação. Eu preciso me separar. Vaidade no coração, orgulho, soberba, ingratidão. Isso atrapalha a minha vida espiritual. Vamos embora. Ô brother, o que está dizendo aqui, meu irmão, sobre a nossa disposição? Se os pastores não prepararam, não ensinaram, não incentivaram, não educaram, ele vai prestar conta. Não queira ser mestre, porque o mestre sofrerá o duro juízo. Vamos mais adiante. Pois me importa essa obrigação, a que pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. Lê para nós aí, esse texto 9 e 16 do capítulo 9, verso 16. Está achando que Deus ele só salvou nós e agora só passa a mão na cabecinha assim e tal? Não. Ele salvou nós e falou: agora faz aquilo que eu vos tá, o que eu fiz por vocês, faça para os outros. Nós temos cruz, precisamos carregar essa cruz. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia e segue. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de quem me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Pois se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho nada de me gloriar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ei, eu venho aqui, prego e canto e tal. E aí que eu quero é o quê, mano? Aparecer, aplauso. Aplauso! Se não tiver aplauso, não funciona. Os discípulos pregavam o Evangelho, o que eles recebiam? Eu quero aplauso. E os discípulos recebiam pedrada. Você viu? O Evangelho que eu prego é barato. A gente entende, Maurício, quando fala, pois me imposta. Aqui essa palavra aqui, o significado original é fortemente impulsionado. Foi fortemente, assim, não teve como ele fugir. Fortemente impulsionado a fazer. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Não tem jeito de escapar. Ai de mim. Está entendendo? Não tem dois tempos. Ou vai ou não vai. Não, espera aí. Daqui mais um pouco. Aí entra aquela situação das virgens. Assim prudente, assim prudente. Esperando. O prudente foi. E assim prudente chegou. Não, esse azeite aí para que não volte lá no mesmo vídeo. Não pode dar. Porque se eu te der, eu vou dar para Deus. Você tem que andar pronto, preparado. Não é só aqui na igreja que você precisa ser crente. Não. Meu testemunho é em todo mundo. Não dê mau exemplo, não. Se uma alma fugir, apesar que não pode haver isso, mas o mundo lá fora não entende isso. Mas se eu correr com ele, eu fazer ele perder, eu vou dar conta dele. Tá? Porque eu mato a pessoa, não é só de pau, de tiro, facada, não. Aqui, ó. A maior arma do crente é a língua.
E aí, como é que eu estou falando isso aí? Porque nós vamos ter uma época que a população em si, ela não tem mercado, nós não temos mercado para ouvir a verdade. Quando você fala alguma coisa para a pessoa, logo nós nos chateamos. Antigamente a gente é mais forte a receber críticas das pessoas. Mas para a gente estar vivendo uma época que, quando você fala a verdade para alguém, a gente se dói rapidinho, se machuca rapidinho, demora um tempo para digerir isso, a forma que a gente está fazendo, não tem uma permanência, não tem uma perseverança que a gente está fazendo. Ah, fulano falou do meu pai da igreja. Ah, você falou do meu pai. Meu patrão ficou mal comigo, sai daquele emprego. Está desse jeito. Né? E isso atinge diretamente a igreja também. Você sabe por quê? Por isso que a Bíblia diz: hoje o primeiro homem se converte. Logo no início, é oração, é jejum, pastor faz uma atividade, eu quero estar lá, eu sou o primeiro da fila e tudo, e tá, por quê? Antigamente era assim, Né? Exatamente. Por quê? Porque quando eu entrava na igreja, eu estava tão ligado a Cristo que eu não olhava a vida dos irmãos. Hoje, não, eu entro na igreja, a primeira coisa é o meu sapato, a camisa, a roupa, a vida. Eu basei a minha fé na vida do meu nome. Desculpa que eu estou te acordando muito. Eu acho que A gente vê que questões de crente é tão perigoso, depois que eu falo sou crente, que o apóstolo Paulo manda nós afastar do falso crente. Não manda afastar do não crente. O não crente, ele fala assim: você não pode afastar, você não tirei do mundo. Mas aquele que é o falso crente, nem saudeis, nem senta na mesa para comer com ele. Olha o perigo que é. Não, isso é fácil. Abra aí. Abra aí. Apocalipse 2, versos 13. Apocalipse 2, versos 13. Já encerrando. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras e onde habita e onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome em não negar a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fé ainda desmentidas, minha fé, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém. Se achou aí, Sal? Lê aqui agora para os irmãos ouvirem. Porque também longe, mano, o ventilador aqui. Eu sei as tuas obras e onde habita, e é onde está o trono de Satanás. E reteis em meu nome e não negaste a minha fé. Vamos! Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aonde é que Satanás habita? Deus habita no céu. Deus habita no coração de cada um de nós. E aonde Satanás habita? Na terra. Ele tem um lugar, a cidade dele. no coração de alguns também, eu acho, né? A cidade onde habitava esse cidadão Antipas aqui, a fiel testemunha de Cristo, era em Pérgamo, que hoje é a Turquia. Você quer conhecer o trono de Satanás, a casa de Satanás? Vai lá. Ele está lá. Ele tem um lugar dele lá. Só que ele rodeia a terra, ele trabalha isso. Então, aonde não está Deus, está o bicho. Onde Deus não habita, Satanás habita. O cidadão não fica com o coração limpo, vazio, não. Alguém está lá tomando conta. Tem vezes, irmãos, que o cidadão fala comigo, às vezes uma palavra dura. Eu já me dá aquele, me dá aquela coisa ruim, vontade de pegar e matar, igual mata piolho na unha. Sabe o que é isso? Comigo é assim. Comigo é aqui. Não quer. É o velho homem que está querendo surgir, aí a gente precisa crucificar. Opa, o Adão está querendo ressuscitar aqui. E não pode, Cássia, porque a gente é assim, irmão. Quando o negócio começa a querer, sair fora do controle, a gente precisa correr nos pés do Senhor e do Senhor.
eu preciso mais da tua graça, que aqui o Adão está querendo ressuscitar. Vamos lá de novo para nós encerrarmos. Não, 2. Pois me importa essa obrigação. Ó, o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem 2 sentidos claros: obrigação e punição. Ó. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide o privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas sim uma posição divina. Está vendo que não é uma opção nossa? Ai de mim, ela tem uma responsabilidade, ela tem um peso, mas ela também tanto faz de punição como de exaltação. Bom servo fiel, tu foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aqueles que não faz, ele é taxado como um mau servo, servo mau e infiel. Se eu não faço, se eu não obedeço, eu sou um servo mau e infiel. A Bíblia diz: até o que não tinha foi tirado. Você entende isso? Não tinha, e o que não tinha foi tirado. Você entendeu isso? Me explica aí, Rosa. Se me explicar esse texto, eu dou um presente. Hoje eu estou dando presente para todo mundo. Mas ele não era. Repete a pergunta. Repete a pergunta. Repete a pergunta. Não tinha, até o que não tinha foi tirado. Até o que não tinha foi tirado? Pastor, ele não vai responder não, ele é doutor na Bíblia. Você também é doutor na Bíblia. Foi tirado é porque o Senhor poderia abrir isso dele, né? Que não tinha tirado. É porque o Senhor poderia abrir isso aí e dar para ele. Sabe como Deus fez? Não você não vai ter. Não tinha que tirar a oportunidade dele. Nossa, dá um presente para ela. É quase assim. É desse jeito, só que você explicou de uma maneira. Ele não tinha. Não tinha nada. Daí o Senhor pegou e deu para ele. Mandava assim. Só que ele acomodou. É aquilo que o pastor me falou. Maria, é a mesma questão do talento. Não, não responder mais não, você é doutora na Bíblia. É a mesma questão do talento. Qual o presente? Deus pegou e deu. Cadê o presente? Um talento para um, né? Um talento? Isso. Aí aquele que recebeu guardou, com medo de quando Jesus voltasse, ele não teria achado. Então ele guardou, cuidou do que ele guardou. Só que quando Jesus voltou, alguém deu 10, ele ganhou mais 10, deu 20. Bom, gente serve. Beleza. O que deu 5, recebeu mais 5, deu 10. E o que recebeu um falou: Senhor, eu guardei o que o Senhor me deu, o mesmo padrão. Mas ele falou assim: eu sei que o Senhor mandar, onde o Senhor chove, né? Onde dá a possibilidade do plano do seu plano. E aí agora, você sabendo que você recebeu o guardou? Não está assim não, mas a gente entende. A explicação estava assim não, porque só às vezes. A gente entende. Então é desse jeito, irmão. Eu sei que o senhor é um homem justo, rigoroso, então eu guardei. Mas ele falou: mas por que você não fez igual ao senhor? Porque cada um a sua capacidade. Deus te colocou para limpar o banheiro, vai limpar o banheiro, glorificando a Deus, porque às vezes o seu salário vai. Para resumir, ele te salva para você falar a salvação. Você salva, agora cada um com a sua responsabilidade de ensinar. Você está entendendo? Mas ele vai lá e não fala nada, não evangeliza. Pega tudo para ele. Guarda para si. Sabe inútil. Às vezes a gente fala assim: eu já estou salvo, então dane os outros. É isso aí, eu não vou salvar ninguém. Irmão, se a gente olhar mesmo que jeito que a Bíblia faz,
Nossa, nós procuramos Eu fazer. percebo hoje, se eu olho na Bíblia, quando os irmãos assim conversando, eu percebo que agora não tem muita restauração de crentes. Não tem muita restauração. Está ruim para falar disso até para os crentes. Vamos agora para a combinação. A conclusão. Algumas perguntas aí para nós entrar na conclusão. Talvez tenha alguém querendo saber alguma coisa. Eu posso me responder a respeito daquela pergunta que estávamos na hora. Jesus tem o nome do salmo? E aí? Depois, não der tempo agora. Mas como ouviram você não quem tem? Como é que você quer pegar para mim? Olha, é aquilo que o pastor Levino falou. Deus, antes de terminar uma coisa, ele começa. E antes de ele começar, ele já começou e já terminou. Ele já sabe quem vai ser salvo. E ele sabe quem vai rejeitar a salvação. Tá? É aquilo que às vezes a gente pensa que acha que estamos salvos e não estamos. Está lá a igreja de aquela igreja rica, como é que é o nome dela? Lembra dela? Lá de Apocalipse. Estou rico, abastado, indignado. Mas o Paulo fala que Deus fez até o ímpio. Para o dia, de nada eu tenho falta, daí o Senhor falou no Santo, desgraçado, miserável, serve tu, eu não sei que bom e tal. E ele, está entendendo? A igreja achava, só que Jesus, ele via. O achismo morreu para eles. Entendendo, irmão? Que o negócio não é brincadeira. As igrejas hoje estão precisando disso aqui, ó. E a gente fica passando a mão. Eu estou falando isso aqui para mim, às vezes eu estou pregando para vocês, mas isso aqui é para mim. Primeiro eu tenho que me alimentar para depois eu passar para vocês. Eu sou um garçom. Eu sou quem quer, quem não quer ouvir, ouça o que o Espírito diz. Agora só dizer, eu sei besteira aqui não. Para encerrar, diz assim: há um propósito divino quanto proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Há um propósito divino aqui, tá? Para pregar a mensagem, proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar um milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa nova, a boa notícia para todo pecador, em qualquer lugar, e em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da igreja. Então, aqui a conclusão diz que para nós proclamar o Evangelho de Cristo a todo pecador, em qualquer lugar que nós se encontrarmos, aonde quer que nós seja, pregar. Às vezes a gente vai num lugar, e será que a gente foi naquele lugar por acaso? A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um propósito. Deus manda eu vá para a casa de apoio, tem um propósito. Uma vez eu fui fazer não sei, eu acho que foi um santo, cheguei lá, uma irmã doente, eu olhei por ela, no outro dia ela saiu do hospital. Uma irmã estava enferma, ruim. Uma irmã pediu oração, quando ele vem cá, vou orar por você, e você vai representar ela no outro dia, ela saiu do hospital também. Irmão, a gente precisa acreditar. Vocês sabem qual é o maior missionário, evangelista aqui dessa cidade? Você sabe quem é? Duvido se vocês acertam. Eu estou no... E hoje eu vi eles. Duvido quem acerta. Você acertou? Vai ganhar presente também? Não, não falei de presente não, senão eu vou ficar pobre. Elias. Você está entendendo? Eles vão de casa em casa, né, pastor? Eu vendo essa lição, eu vendo a Bíblia. Eles vão lá, fazem o estudo, eu vendo a palavra.
Eles vão lá, fazem isso tudo de graça comigo e me dá sentinela. Eles gastam tempo, eles gastam. Os filhos das trevas são mais prudentes e eu estou com pedra neles. A Bíblia diz que nós somos pior do que os infiéis se nós fizermos isso. Eu falo da igreja lá, que a igreja lá adora santo, mas está direto com o pezinho de santo. Todo dia. E eu que adoro o santo não faço, tudo tem que ser comigo. Tinha um casal que ia lá em casa sempre pegar pra mim, e aí eu me disse muito claro com eles, né? Eles tinham que ficar sempre falar bem no movimento do Espírito Santo, né? E me ensinou a fazer né? Como você fala aqui. Eu não vi o menino lá, eu gostava muito de fazer isso, mas eu não posso. Eu veio com os negócios. Sim. Isso é mesmo. Não, se você não quer aceitar ele, não precisa. Aí eu fui machucada no documento, eles estavam errados, porque eles estavam dentro do livro. Você chamou eles para dentro da Bíblia. Só que se você não quer ouvir ele, você fala, irmão, eu também sou crente, vamos fazer uma oração? Irmão, Eles são insistentes. chamar, não, mas você precisa achar o seu ponto fraco, né? Mas eu precisava, irmão, mas eu precisava qual era a minha tática? Eu precisava mostrar para eles que eles estavam errados. Entendeu? Eu estava só ouvindo eles pregar uma mentira e eu falei, essa palavra de Deus, eu não estou falar e eu não vou falar nada. Ô Lia, faz as perguntas da revista pra ver se alguém. Eu não respondi, daí vai respondi. O Saulo respondeu, o Saulo. Mas aí você respondeu. O Saulo dá o respaldo. Daí, lá nós fazíamos na igreja lá, daí tem vezes que fazia e não fazia, então eu, na verdade, irmão, eu li essa lição, eu não estudei essa lição, eu li ela. Porque se eu estudar essa lição, tem que ter 3 dias para mim falar. Ele faz a pergunta e ele responde. Eu agradeço, né, pela a paciência dos 6 aí, e olha a Deus para que Deus abra a nossa mente, né, e nos dá sabedoria. Deus abençoe. Faz a pergunta e responde. Irmãos, o que nós vemos aqui nessa lição não só a exigência de toda a igreja, mas o que está faltando também no nosso meio para que se torne a igreja missionária, uma igreja evangelística, o preparo dos líderes. A gente vê que muitos líderes, igual foi falado aqui, muitos líderes não têm aquele preparo na Bíblia, um preparo teológico sistemático. Às vezes, não, eu estou falando da maioria dos lugares, as pessoas não têm aquela base, uma base assim, teológica sistemática. Como a gente vai falar de algo que nós conhecemos? Quem aqui sabia profundo sobre a missão? Missões. Nós aprendemos através dessas revistas. Então a gente vê que em muitos lugares não tem aquele preparo teológico. Como aqui vamos ensinar? Temos formado os obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Para enviar esses obreiros? Hoje nós podemos ver na nossa igreja mesmo o quanto despreparo há nos obreiros, principalmente em mim. Quanto despreparo, o conhecimento da palavra, muitos poucos estão lá na sua casa, estão lendo a palavra de Deus, preparo na oração, o preparo no jejum. Quantos irmãos? Quantos? Eu falo de mim. Quantos assim, pessoas rasas, obreiros, rasos na Bíblia Sagrada, que chega uma pessoa a fazer uma pergunta para ele não tem como responder, não sabe nem para onde. Não conhece a sua Bíblia que carrega todos os dias debaixo do braço. Então falta esses preparos, principalmente nas lideranças. Liderança, eu quero dizer, os corpos de obreiro, que foi chamado, separado para isso. Não tem esse preparo, não tem esse conhecimento, não falo nem teológico,
conhecimento da própria Bíblia que ele carrega, que ele prega de noite ali no culto, no templo. Então cabe, irmãos, cabe os líderes, cabe os obreiros se aprofundar, ir nas águas mais profundas. A água, quando nós andamos em água rasa, nós vamos para onde nós queremos. Mas quando nós aprofundamos nas águas mais profundas, nós vamos para onde ela levar. Nós não temos domínio em nós mesmos. Nós vamos para onde a água levar, porque nós não alcançamos os pés embaixo. Que nós podemos se aprofundar na palavra de Deus, procurar se capacitar, procurar estudar. Não ter essa mente presa, focado só em um só negócio, focado só naquilo que nós aprendemos 10, 20, 30, 40 anos atrás. Só naquilo. Quantas coisas novas, coisas grandes que Deus quer nos revelar. E estamos presos no passado. Irmãos, sobre a irmã José falando essa pergunta também, eu também não respondi essa pergunta, mas eu vou falar aqui. Ó, primeiro a pergunta aí, revisando o conteúdo. O que é possível para perceber numa leitura atenta no livro de Apocalipse? O que é preciso? Fala aí, O que é possível perceber? O que é possível perceber numa leitura atenta no livro de Apocalipse? Relata uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, é isso? Qual é o alvo sublime de nossa missão? Essa é a missão humana. Pessoas, almas. Esse é o alvo que é o sublime. Qual é o alvo? Procurar e pregar o Evangelho. Segunda lição, qual é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja? Qual é? No próximo, irmão, vou responder. Olha, irmãos, vamos responder as questões da próxima lição aí, que a gente vai falar, tá? Qual é a disposição em levar o Evangelho ao pecador? Qual a sua? Qual é a sua disposição? Deveria ser muita, mas a minha é pouca. Pergunta aqui pessoal, qual é a sua disposição? Deveria ser muita, mas a minha é pouca. Aqui é uma pergunta pessoal. Qual é a sua disposição? Você está disposto? Às vezes está na cara da gente e a gente não faz nada. Quais são os dois sentidos da expressão ai de mim se não pregar o Evangelho? Aqui nós lemos. Aí a Vitória respondeu, ó. Parabéns. Irmãos, a irmã pode vir à frente. Fala um pouquinho para nós terminar. É a última revista, mano, do irmão João. A condição dessa é de encher o coração. Irmãos, irmãs, o que existe a diferença hoje é que os pastores, fica lá, é que os pastores não tomam decisões certas, certo? Eles não tomam a decisão certa. O que eu falo para os irmãos, que os irmãos têm que vir da escola dominical, têm que vir no estudo, porque aqui nós ensinamos o que é que está errado. Nós guardamos todos os mandamentos. Pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho é mandamento ou não é? É. Nós faz. Pouco. É isso que as outras igrejas falam de nós. Estamos aqui a falar, aquele povo lá fica usando aquele pedaço de pano, fica só isso, só aquilo, mas eles não fazem isso. Pensa num povo preguiçoso, o que eles falam da gente. É desse jeito que eles falam. Então, o que os pastores têm que fazer, né? O pastor tem que fazer o seguinte, puxa vida, isso daqui é obrigação, isso é um mandamento, certo? E se é um mandamento, nós temos que fazer. Agora, por isso que é tido a escola dominical. O pastor não ensina, às vezes não faz. Nós, sabendo que é verdade, nós temos que fazer. Não vamos esperar por ele, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Embora ele é responsável pelas ovelhas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Você entendeu o que Deus falou? Entendi. Então, vamos fazer. Eu gosto de falar isso, Elias, porque eu gosto de fazer apelo. E os irmãos não fazem e eu gosto. E esse é um apelo. Não é um mandamento? Por que não faz? Certo? Não é um mandamento nós fazer missionário dentro da igreja? É. Só que nós às vezes não podemos fazer porque o pastor não faz. Mas a nossa obrigação de pregar o Evangelho nós temos que ir. Porque o que os outros fazem, é isso que eles olham.
você guarda o mandamento. É aquele que o irmão Elias falou aqui, ó. Você tem que guardar todos. Se você tropeçar num, você lembra? É isso, é o que eles falam de nós. E eles, nós sabemos disso, aprendemos isso agora e não estamos fazendo. E não vamos fazer. Eles sabem dos outros mandamentos e não faz. Quer dizer, por isso é que vai ter o julgamento naquele dia, certo? Que vai ter aquele irmão que vai fazer, vai ter aquela irmã da igreja que faz. Essa ela sobe no arrebatamento. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, ela sobe. E aquele que não cumpre com os mandamentos, ele fica para o julgamento. Não tem? Por isso vai abrir o livro e os livros. É por isso que vai ter assim, certo? Que tem aqueles que fazem uma coisa e não faz outra, então vai ter o julgamento. O que nós temos que fazer? Nós descobrimos uma coisa na palavra de Deus, nós temos que fazer aquilo. Aí eu ouço o seguinte, sabe? Eu fiquei assim, pensando, um irmão falando assim, que a gente veio na escola dominical, a gente está careca de saber. Por que não faz? Não está vendo o mesmo de agora? Aí depois, você ouve dizer assim, não, você não pode ficar trazendo toda a culpa por cima de você, não, você ficar se preocupando à toa. Se eu não for preocupar com a palavra de Deus, com o que eu vou me preocupar? Fala para mim. Vocês entenderam? Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós já erramos aí. Por quê? Porque nós não podemos espelhar os nossos pastores. Nós estamos numa igreja qual tem um mandamento de Deus e ele não quer guardar. O que nós temos que fazer? Procurar um que guarda. E se nós não queremos procurar ou não vamos para outro ministério, mas nós nunca devemos, uma coisa que o irmão Caxim me ensinou, o finado irmão Caxim me ensinou de fazer, Divino, se alguém te falar alguma coisa da Bíblia que você não está cumprindo, e você que está vendo que é bíblico, é certo, você nunca fala que aquilo é errado, porque a palavra de Deus não tem erro, é você que está errado, não é a palavra de Deus, certo? Mas hoje as pessoas são assim, está na Bíblia, mas ele quer teimar que não é daquele jeito, é do jeito que ele aprendeu, e não é. Essa é a caminhada com Cristo, a qual o Espírito Santo tem nos falado muitas vezes. Você aceita Jesus, e vocês nunca confundem salvação, santificação e obediência. O que os outros ministérios acham? Acha que a oração e jejum é a santificação e acabou. Se não tem santificação, você não precisa obedecer. É mandamento, já era. E não é assim. Quando você aceita Jesus, você é salvo. Agora, para você permanecer nessa salvação, irmão, é isso que você tem que acreditar. Se você não acreditar que você é salvo na hora que você aceita Jesus, aí é difícil. Se você é salvo, aí você vai começar a andar com Cristo para que você permaneça salvo. Então, eu vou andar com o Senhor, eu vou ver o que Ele gosta e eu não gosto, o que eu gosto e Ele não gosta, e eu tenho que obedecer a Ele, porque senão eu não entro no céu. Certo? Porque se eu aceito a Cristo, sou salvo, mas não ando naquilo que Deus me mandou andar, como que eu entro lá? É por isso que ele disse assim, vai chegar naquele dia e vai chegar e perguntar, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, seu nome é Olivino? É? Não te conheço não. Todo mundo me conhece. Todo mundo te conhece, mas eu não conheço. Entendeu? Então é por isso, irmãos, é isso que eu ensino para os irmãos. Irmãos, você aprendeu uma coisa na palavra de Deus, aos poucos nós estamos lendo aqui e não há apelo, não há nada, mas há um negócio que você precisa saber. Deus falou no seu coração aqui uma lição, ou no pregação, ou de quarta-feira por ensino e tal. Você faz porque Deus está pedindo você fazer. Se você não fazer, você é desobediente a Deus, certo?
Não adianta você fazer todos os outros mandamentos, mas aquele que Deus pediu para você, você não faz. Então, eu lanço esse apelo para os irmãos hoje aqui, para as irmãs, né? Ó, irmãs, vamos visitar, vamos pregar, vamos fazer a nossa parte, né? Agora, se nós não fazermos, nós não ficamos esperando que, não, eu não fui ensinado e por isso eu não entro lá. Deus já falou. Você não conhece a Bíblia? Não, então você está errado. Você entendeu? Você conhece? Conheço. Então, certo? Deus